Se você tem uma franqueadora ou já deu uma lida ainda que rápida na lei de franquias, sabe que o franqueado precisa de um prazo mínimo de 10 dias para analisar a circular de oferta de franquia e decidir se vai fechar negócio com a franqueadora. Agora, será que não respeitar esse prazo pode te trazer problemas? Acompanhe comigo. Olá, meu nome é Luiz Guilherme e sou sócio e advogado aqui na WeFranchise e vou trazer para vocês uma análise resumida de um processo judicial. Se gostar desse vídeo, deixe a sua curtida, compartilhe com mais pessoas que podem se interessar por esse tipo de conteúdo e vale também se inscrever aqui no canal da We para que você seja avisado sobre estes e outros conteúdos que vão te ajudar nos processos com a sua franquia. Em setembro de 2016, uma investidora da cidade de Cosmópolis, aqui no estado de São Paulo, estava pesquisando franquias para investir e ter o seu próprio negócio. Ela estava interessada no mercado de estética e cuidados pessoais, então encontrou uma franquia nesse nicho de mercado e fez o seu cadastro para receber mais informações daquela franquia. No dia 21 de setembro daquele ano, ela recebeu a circular de oferta de franquia e começou a avaliar o investimento. No quinto dia que tinha recebido a circular de oferta de franquia, ou seja, 26 de setembro de 2016, a investidora assinou o contrato de franquia, realizou o pagamento da taxa de franquia no valor de R$ 35 mil e iniciou as atividades como franqueada. Aqui eu preciso abrir um parênteses. Como o ano era 2016, a lei que regulamentava o sistema de franquias no Brasil era a Lei 8.955 de 94. Embora a lei que regulamente o sistema de franquias hoje, a Lei 13.966 de 2019, seja diferente, a exigência do prazo de 10 dias para análise do investidor não foi alterada. Acompanhe comigo. Esse era o artigo 4º da lei que foi revogada. A circular de oferta de franquia deverá ser entregue ao candidato a franqueado no prazo mínimo de 10 dias antes da assinatura do contrato ou pré-contrato de franquia ou ainda do pagamento de qualquer tipo de taxa pelo franqueado ao franqueador ou à empresa ou pessoa ligada a este. Dizia o parágrafo único: na hipótese do não cumprimento do disposto no caput deste artigo, e se você não é do meio jurídico, caput significa cabeça ou capítulo, ou seja, é a parte inicial ali do artigo. Voltando, na hipótese do não cumprimento do disposto no caput deste artigo, o franqueado poderá arguir a anulabilidade do contrato e exigir a devolução de todas as quantias que já houver pago ao franqueador ou a terceiro por ele indicado, a título de taxa de filiação e royalties devidamente corrigidos pela variação de remuneração básica dos depósitos de poupança mais perdas e danos. Vejamos agora o que nos diz os parágrafos 1º e 2º do artigo 2º da Lei de Franquias atual. Parágrafo 1º. A circular de oferta de franquias deverá ser entregue ao candidato a franqueado no mínimo 10 dias antes da assinatura do contrato ou pré-contrato de franquia, ou ainda do pagamento de qualquer tipo de taxa pelo franqueado ao franqueador ou empresa ou pessoa ligada a este. Nós vamos parar por aqui porque a continuação desse artigo diz respeito somente aos casos de licitação ou pré-qualificação realizada por órgãos ou entidades públicas, o que não foi o caso que a gente está trazendo aqui para vocês. Parágrafo 2º. Na hipótese do não cumprimento do disposto no parágrafo 1º, que a gente acabou de ler, o franqueado poderá arguir a anulabilidade ou nulidade, conforme for o caso, e exigir a devolução de todas e quaisquer quantias já pagas ao franqueador, ou a terceiros por este indicados, a título de filiação ou de royalties corrigidos monetariamente. Como nós podemos ver,
apesar de ter havido a alteração da lei, a exigência do prazo de 10 dias para que o investidor analise a circular de oferta de franquias permaneceu o mesmo. No nosso caso, a franqueada informou que, após a assinatura do contrato de franquia e o pagamento da taxa de franquia, começou a ter diversas dificuldades no relacionamento com a franqueadora e que, apesar dela solicitar diversos tipos de suporte da franqueadora, a franqueadora não atendia aos seus pedidos de ajuda. Por esse motivo, em 17 de julho de 2017, ou seja, quase 10 meses após a assinatura do contrato e do pagamento das taxas, a franqueada notificou a franqueadora solicitando a devolução dos valores que já tinha pago até aquele momento, porque até aquela data ela ainda não conseguia sequer ter inaugurado a sua unidade. E segundo ela, tudo isso por culpa da falta de suporte prestado pela própria franqueadora. Como não houve um acordo entre as partes, em 10 de junho de 2019, ou seja, quase 3 anos após a assinatura do contrato, ou quase 2 anos contados da notificação que solicitou a devolução dos valores, a franqueada buscou na Justiça a tentativa de reaver os valores que já tinha pago à franqueadora. No processo judicial, a franqueada alegou o descumprimento da franqueadora na entrega da circular de oferta de franquia, já que ela não tinha respeitado aquele prazo de 10 dias que a lei exige. Alegou também a falta de suporte, solicitou a devolução dos valores pagos, corrigidos e acrescentados de juros, e requisitou que o processo fosse julgado lá na cidade de Cosmópolis e não na capital de São Paulo, porque era isso que estava previsto lá no contrato de franquia. Na sua defesa, a franqueadora alegou que havia incompetência territorial, ou seja, que esse processo deveria ser julgado no foro que foi escolhido de acordo com o contrato, que era a cidade de São Paulo. Que ela deu todo o suporte necessário para a franqueada e que a culpa pela não inauguração foi causada por desistência da própria franqueada. Então, a franqueadora não teria nenhuma culpa em relação à não inauguração. Sobre o prazo da circular de oferta de franquia, que não foi respeitado, a franqueadora não contestou, até porque tinha um documento que comprovava exatamente o prazo de 5 dias. Porém, ela informou que já haviam passado quase 3 anos da assinatura do contrato e seria incabível levantar aquela tese naquele momento, já que, de acordo com a sua visão, não respeitar o prazo não trouxe nenhum prejuízo para a franqueada. Na sentença judicial, a juíza de primeira instância decidiu que a cláusula de eleição de foro deveria ser afastada, pois, de acordo com a sua análise, a franqueada era hipossuficiente em comparação com a franqueadora, ou seja, a franqueada seria a parte mais vulnerável daquela relação. Assim, ela estava informando que ela deveria ser a juíza responsável por julgar aquele processo. Ao analisar o que foi dito pela franqueadora e pela franqueada, decidiu que, apesar do prazo de 10 dias não ter sido respeitado, como a franqueada demorou quase 3 anos para buscar a justiça e não demonstrou como o desrespeito da franqueadora em não cumprir esse prazo causou prejuízo para a franqueada, o contrato não deveria ser anulado. Ela também decidiu que o suporte que foi dado pela franqueadora, que foi o envio de manuais, contatos telefônicos, trocas de e-mail, envio de um consultor para analisar um ponto comercial lá na cidade de Cosmópolis, demonstravam a assessoria da franqueadora na tentativa de implantar aquela unidade. A juíza, então, sentenciou que a franqueada não tinha razão nos seus pedidos e decidiu que a franqueadora não deveria devolver nenhuma quantia à franqueada. Você deve estar pensando, bom, então terminou por aqui, a franqueadora ganhou o processo e a franqueada acabou perdendo. Calma, esse processo ainda não terminou. Como a franqueada não concordou com a decisão da juíza de primeira instância, ela decidiu recorrer ao Tribunal de Justiça, basicamente reiterando as informações do início do processo. O tribunal, ao analisar o caso, acabou mudando o rumo dessa história. Em primeiro lugar, os desembargadores acordaram, ou seja, eles decidiram ali em conjunto,
que não havia hipossuficiência nas relações de franquia. Afinal, são dois empresários que decidem fazer um contrato, o contrato de franquia. Depois, eles destacaram que, apesar do contrato permanecer por quase 3 anos, com 10 meses da assinatura, a franqueada já havia solicitado a rescisão contratual e a devolução dos valores que tinha pago naquela época. Essa notificação já demonstrava o seu interesse em não prosseguir com a franquia. Além disso, também decidiram que ficou provado que a franqueada recebeu sim o suporte da franqueadora. Porém, apesar de ter recebido esse suporte, a franqueadora descumpriu uma determinação da lei e, portanto, o contrato de franquia que foi assinado deveria ser anulado. Eles destacaram também que não respeitar o prazo de entrega da circular de oferta de franquia traz prejuízos ao franqueado, porque impede que ele tenha o real conhecimento daquilo que ele está prestes a contratar. Assim, determinaram que a franqueadora realizasse a devolução dos valores que recebeu a título de taxa de franquia, corrigidos a partir do desembolso, além de juros de 1% ao mês a partir da citação. Ela condenou também a franqueadora ao pagamento de honorários advocatícios para o advogado da franqueada em 15%. Para vocês terem uma ideia do que foi essa condenação, o valor da taxa de franquia era R$ 35 mil. Atualizados conforme o acórdão, ele se transformou em aproximadamente 47 mil. Além disso, os honorários advocatícios foram de aproximadamente R$ 7 mil. Se a gente descontar o valor que a franqueadora já tinha recebido a título de taxa de franquia, o descumprimento em obedecer ao prazo de 10 dias trouxe para a franqueadora um prejuízo de quase R$ 20 mil. Não é nada barato, não é? E você, sabia que não respeitar este prazo poderia fazer com que um contrato fosse anulado? Eu vou deixar um link aqui embaixo para vocês fazerem o download dessa decisão na íntegra. Se gostou desse vídeo, deixa sua curtida, acompanhe o canal, um grande abraço e até o próximo vídeo.